Aqui nós vamos tratar especificamente de centrais telefônicas, tá? Obviamente ninguém quer que vocês saiam especialistas em telefonia, mas vocês têm que ter uma boa noção para, se um dia vocês forem trabalhar nessa área, vocês terem condições pelo menos de identificar os componentes de um telefone, saber como funciona uma central telefônica, que é muito importante para o técnico em eletrônica, tá? Então vamos para o nosso primeiro slide? Vamos lá. Introdução. Nessa agenda estudaremos as técnicas para termos um assinante conectado a outro, bem como os procedimentos para determinarmos se um assinante está disponível e a padronização dos números de chamada. Ou seja, nós vamos estudar, pessoal, todos os itens de uma central telefônica, desde os números de chamada até a sinalização, digitalização, ou seja, tudo que vai ter uma central telefônica. Ainda na figurinha do lado, a gente colocou para vocês, né? Você tem uma central trânsito, você tem um circuito tronco, tá vendo? O circuito tronco, ele é utilizado para quê? Para outras centrais trânsito ou para centrais locais, tá? Então você tem várias centrais local, tá? E nessa central local são conectados vários assinantes, tá? Então veja, a central trânsito, ela faz a conexão, o nome já está dizendo, central trânsito, né? Ela faz a conexão entre as várias centrais locais e também pode se conectar a outra central trânsito, tá? Então aí você tem um esquema bem geral, né, de como é o comportamento das centrais telefônicas. Agora vamos detalhar um pouquinho mais isso. Vamos para o próximo slide. Bom, noções básicas de centrais telefônicas. Então vamos lá. As linhas telefônicas dos vários assinantes chegam às centrais telefônicas e são conectadas entre si quando um assinante A deseja falar com outro assinante B. Vejam, pessoal, existe a central telefônica para fazer a comutação entre os vários assinantes, tá? Por quê? Porque se não houvesse a central telefônica, como é que você ia conectar um assinante ao outro? Direto. Se você fizesse a conexão direto, você só ia conseguir conversar com um assinante conversando com o outro, né? Mas você tem milhares de assinantes. Então as centrais telefônicas são responsáveis por identificar com qual assinante você vai conversar e fazer essa comutação, tá? Convencionou-se chamar de A o assinante que origina a chamada e de B aquele que recebe a chamada. Comutação é o termo usado para indicar a conexão entre assinantes. Daí o termo central de comutação, que a gente chama de switch. Switch é chave, né? É você fazer a comutação, o chaveamento entre as centrais, tá? A central telefônica tem a função de automatizar o que faziam antigamente as telefonistas, que comutavam manualmente os caminhos para a formação dos circuitos telefônicos. A central telefônica automatizou isso, né? A central temporário entre assinantes, permitindo o compartilhamento de e-mails e promovendo uma otimização dos recursos disponíveis. A central a que está conectada os assinantes de uma rede telefônica, uma região, é chamada de central local. Então a central telefônica ela cria circuitos de comutação entre os assinantes. Esses circuitos eles são desligados quando a ligação é desligada também. Quando você desliga o telefone, automaticamente não existe mais esse circuito. Por isso que a gente diz que são circuitos temporários. Esses circuitos só vão existir durante a chamada telefônica, tá? E quem faz isso? São as centrais locais, tá? Vamos detalhar um pouquinho mais isso. Então vamos lá. Isso aqui é o diagrama básico de interligação das centrais, tá? Então você tem lá a central trânsito internacional, que vai para outros países, e as centrais trânsitos locais, tá? Que fazem a conexão através de tronco. Então você vê lá, duas centrais de trânsito fazendo a conexão através de troncos, tem um tronco também para a central local. Além disso, uma central trânsito, pessoal, se conecta com a central tandem. A central tandem ela é responsável, o que é uma central tandem? A central tandem ela é responsável por fazer a conexão e a ordenação entre centrais locais. Então ela vai ordenar as ligações, tá? As ligações locais. Então pode ver, a central tandem, ela está conectando duas centrais locais, tá? Então quando você vai fazer uma ligação de uma central trânsito, por exemplo, você vai fazer uma ligação internacional. Então ela passa por uma central trânsito internacional, passa por uma central trânsito local, aí vai para uma central tandem e essa central tandem que faz a conexão entre as centrais locais que eu desejo falar, tá? Aqui no Brasil, tá? Por exemplo, pessoal, eu quero fazer uma ligação entre dois assinantes aqui em São Paulo, por exemplo. Aí você usa só a central local e o tronco. Então você vai fazer a conexão entre centrais locais através do tronco, tá? Aí você não passa pela central tandem. Agora, se você quer fazer de uma central trânsito para uma central internacional, aí você tem que passar pela central tandem. Tá? Então a central tandem ela faz a conexão entre a central trânsito e as centrais locais e faz também a ordenação das ligações
entre as centrais locais, tá? Então isso é um esquema bem básico, pessoal, de conexão entre central local, central trânsito internacional e central tandem, tá? Próximo slide. Bom, o que é uma chamada telefônica? Então vamos ver os componentes que fazem parte de uma chamada telefônica, tá? Para que esta organização funcione corretamente, os seguintes quesitos devem ser associados. Então, numeração. Identifica cada região ou de cada assinante. No Brasil, a cada assinante do serviço telefônico fixo foi atribuído um código de acesso de assinante, ou um número telefônico, formado por 8 dígitos, tá? Que é discado quando a ligação é local. Normalmente, os primeiros 4 dígitos correspondem ao prefixo da central telefônica local, a qual o assinante está conectado, e os 4 últimos dígitos ao número do assinante na rede de acesso dessa central. Para ligações nacionais ou internacionais, é necessário que sejam discados códigos adicionais, nacional e internacional, e seleção de operadora. Para permitir a busca de um assinante na rede mundial, né, a União Internacional de Telecomunicações definiu o Plano de Numeração Internacional, definindo o código para cada país, né? Então o Brasil é 55, Estados Unidos é 1, Itália é 39, Argentina é 54 e etc, tá? Assim como algumas regras básicas que facilitam o uso do serviço, como o uso de prefixos, tá? Então a gente percebe claramente, pessoal, que cada chamada tem composta por 8 números. Por exemplo, eu ligo lá 5678, isso é um prefixo, tá? Esse prefixo, por exemplo, é da central telefônica da região de Santo Amaro. Tá? 2692 é um prefixo da região, por exemplo, da Zona Leste de São Paulo. Então, cada prefixo desse, pessoal, será responsável por ativar uma central telefônica. Tá? E os outros 4 números, como tem 8 números, né? Os 4 primeiros é o prefixo que corresponde à central telefônica, né? E os outros 4 é o número do assinante na rede de acesso dessa central. Tá? Agora, se você vai fazer ligações, por exemplo, internacionais, aí tem o código do país, que no caso do Brasil é 55, Estados Unidos é 1, né? E interurbano também, cada estado tem o seu código. Então, se você vai fazer uma ligação internacional, você tem que colocar o código do país. Se você vai fazer uma ligação interurbana, né? Você tem que colocar o código do estado. Isso tudo, pessoal, ou da cidade, né? Mas precisamente da cidade. Isso tudo, pessoal, faz parte do que a gente chama de numeração da chamada telefônica. Tá? Outra coisa importante na chamada telefônica, o que é? É a sinalização. Tá? O que é a sinalização? É troca de informações para permitir o encaminhamento das comunicações. A sinalização entre o terminal do assinante e a central local é transmitida por abertura e fechamento do circuito da linha telefônica, pulso, ou pelo envio de sinais em frequências específicas, tom. Né? Então, na verdade, pessoal, quando você faz uma ligação, aquele toque que você ouve, né, chamando a pessoa do outro lado, serve para quê? Para você fazer o fechamento do circuito lá da linha telefônica, lá na central. Então ele recebe aquele toque, a central telefônica, e ele já sabe que através daquele toque que está acontecendo, que você está chamando alguém, ela vai selecionar o circuito correspondente para aquele assinante B receber a ligação. Tá? E isso é feito através de um circuito temporário. Depois que você desligar, automaticamente esse circuito some e aquele usuário B fica disponível para outra ligação. Tá bom? E o terceiro item que a gente chama de bastante importante também é a digitalização. Tá? Nos anos 70, as centrais telefônicas iniciaram uma evolução de uma concepção analógica para digital. Essa transformação é iniciada no núcleo de centrais pela substituição de componentes eletrônicos por processadores digitais. Antigamente, pessoal, as centrais telefônicas, era toda feita a conexão por relés, né? Então você ouvia, por exemplo, o fechamento dos relés. Então, por exemplo, eu ia falar do assinante A para o assinante B. Então fechava um relé específico para ser conectado ao assinante B. Tá? Isso, com o tempo, foi sendo substituído. Hoje é tudo digitalizado. Lembra que eu falei na aula de eletrônica industrial? A gente teve uma aula de eletrônica industrial que a gente falou de multiplex e demultiplex. Multiplex e demultiplex são chaveadores digitais, que a gente usa muito em telefonia. Por quê? Porque o chaveamento é todo feito por níveis zeros e uns, por chaveamento digital. Então hoje não tem mais barulho nenhum a central telefônica, né? Porque é tudo feito de forma digital, tá? Essas conexões temporárias são feitas de forma digital, tá bom? Continuando, próximo slide. Ainda falando de telefonia fixa, do serviço telefônico fixo comutado, tá? Que a gente chama de STFC. Tá? A Anatel utiliza a denominação Serviço Telefônico Fixo Comutado para caracterizar a prestação de serviço de telefonia fixa no Brasil. Considera modalidades do Serviço Telefônico Fixo Comutado o serviço local, o serviço de longa distância nacional e o serviço de longa distância internacional. Veja essa figura que está do lado aí. Ó. Você tem uma central telefônica, que é esse prédio, né? Vai passar por um quadro geral que a gente chama de DG,
tá? Aí você vai passar subterrâneo por cabo subterrâneo num armário de repartição, tá? Que vai fazer a conexão. O que é essa armário de repartição? A gente vê na rua, né? É onde estão todos os pares telefônicos, né? O cara vai arrumar lá um telefone que não está tendo conexão. Ele vai lá no armário de repartição, vê qual é o par daquele telefone e vai ver qual é o problema que está havendo naquele par específico. Né? Aí você tem um cabo secundário, você tem uma caixa de distribuição, né? E dessa caixa de distribuição vão para os telefones, vai para esses retângulozinhos aí onde está ligado o telefone, que são as tomadas telefônicas. Então cada telefone vai ter a sua conexão específica. Mas para chegar na conexão específica de cada telefone, você tem que passar pela central telefônica, pelo DG, pelos cabos subterrâneos, pelo armário de repartição, pelo cabo secundário, pela caixa de distribuição até chegar na telefonia. Tudo isso, pessoal, é feito através de comutação. Comutação digital. Por isso que a gente chama de serviço telefônico fixo comutado. Ok? Bom, aí nós vamos falar um pouquinho das centrais telefônicas. Vamos falar do serviço local, tá? A operadora que presta o serviço local é aquela que possui a central local e a rede de acesso ao qual o terminal do assinante está conectado. É considerado serviço local aquele destinado à comutação entre dois terminais fixos em uma área geográfica contínua de prestação de serviço, definida pela Anatel, segundo critérios técnicos e econômicos como uma área local. Né? Uma área local corresponde normalmente ao conjunto de localidades de um município. Toda vez que você discar apenas o número do assinante, estará fazendo uma ligação local. Como o usuário contrata o seu serviço telefônico junto a uma operadora de serviço local, da qual passa a ser assinante, qualquer ligação local será feita através da rede dessa operadora. Similarmente, quando uma chamada é originada por um telefone de uso público, né, o telefone público, a rede de acesso utilizada é da prestadora proprietária daquele telefone público e a respectiva rede de acesso. Se em uma área local existem duas operadoras prestando serviço local, deverá haver interconexão entre redes, tornando possível uma ligação local entre assinantes dessas duas operadoras. Neste caso, para uma chamada normal, o assinante originador da chamada paga a ligação à sua operadora local e esta remunera a outra pelo uso da sua rede. Você não pode, por exemplo, né? Isso é bem claro. Você não pode, por exemplo, ter duas operadoras no mesmo local, né? E você vai conectar, você vai conversar com uma outra operadora. Você não pode não ter acesso a essa operadora. Você tem que ter acesso. Então as redes, elas estão todas interligadas, né? Então, se eu vou conversar de uma operadora A para uma operadora B, ela vai estar interligada a operadora A e a operadora B. Apenas, pessoal, eu vou pagar, se eu sou assinante da operadora A, eu vou pagar para a operadora A. E a operadora A repassa esse valor para a operadora B, já que nós estamos usando a rede dela. Tá? Repassa parte desse valor. Tá? Mas o que é considerado uma ligação local? É quando a gente faz no mesmo município, quando eu digito apenas aqueles 8 números, quando eu não preciso digitar nenhum prefixo do interurbano, quando eu não preciso digitar nenhum prefixo de outro país. Tá? E isso é considerado uma ligação local. Essa ligação local, normalmente, pessoal, é feita por uma central local. Se eu estou na mesma central local, aí não vai ter nem interconexão, porque eu estou na mesma central local. Por exemplo, são dois da mesma operadora, dois assinantes da mesma operadora. Então ele vai usar exclusivamente a central local dele. Tá? Agora, se eu tenho uma operadora, aí é feita a interconexão, tá vendo? A interconexão, porque é interconexão entre a central local da operadora 1 com a central local da operadora 2. E aí eu converso e parte do valor que eu paguei para a minha operadora é repassado para a operadora 2, tá bom? Isso a gente fala de centrais telefônicas de serviço local, tá bom? Vamos falar agora no próximo slide de centrais telefônicas de serviço de longa distância, tá? Quando a gente fala, pessoal, de longa distância, né, o serviço de longa distância nacional é aquele destinado à comunicação entre dois terminais fixos situados em áreas locais distintas no território nacional. Uma ligação de longa distância envolve normalmente 3 operadoras. A operadora local 1, que presta o serviço local ao assinante que origina a chamada. A operadora local 2, que presta o serviço local ao assinante que recebe a chamada. E a operadora de longa distância. Como é possível haver várias operadoras de longa distância prestando esse serviço entre dois locais? A regulamentação estabelecida pela Anatel permite que o usuário escolha a prestadora de serviço de longa distância de sua preferência, chamada a chamada, através do código de seleção da prestadora. A regulamentação estabelece que a receita desse tipo de chamada é da prestadora de longa distância, cabendo a ela cobrar do cliente que a escolheu para transportar a chamada e pagar a operadora local pelo uso de suas redes, né? Então, operadora de serviço local, 1,
Operadora de serviço local 2. Operadora de serviço de longa distância, tá vendo? Aí que você usa a central trânsito. Então você tem a central local da operadora 1, tá? Da onde originou a chamada, que é a A, né? Então eu vou ligar, por exemplo, para uma cidade lá, para o Rio de Janeiro, né? Então eu vou usar o código do Rio de Janeiro e eu vou usar o código da operadora de serviço de longa distância. Tá? Tem que usar os dois, né? Eu vou escolher qual vai ser a minha operadora de serviço de longa distância. Aí vai passar pela central de trânsito, né? Que vai fazer a rede de transmissão de longa distância. Passa por uma segunda central de trânsito que vai se conectar à central local da operadora de serviço 2, da operadora de serviço local 2. Então, sempre que eu vou fazer uma ligação interurbana, eu tenho necessariamente que passar pela operadora de serviço de longa distância. Tá? Por isso que eu digito sempre o código da cidade e o código da operadora. Tá? E os 8 números do telefone correspondente. Tá? Por quê? Porque o código da cidade é para dizer para onde vai essa ligação. E o código da operadora é para dizer quem vai transportar esse sinal para mim, que é a operadora de serviço de longa distância. Tá bom? E aí tem as centrais locais. A central local do A, que é quem originou a chamada, e a central local do B, quem vai receber a chamada. Tá bom? É assim que funciona o serviço de longa distância. Tá bom? Para finalizar, nós vamos falar na próxima slide de centrais telefônicas da tarifação. Tá bom? É o processo de cobrança dos assinantes pelo serviço prestado por uma concessionária. Alguns fatores chamados dados de tarifação são levados em consideração para realizar a tarifação em uma conexão telefônica. Duração da chamada, distância entre os assinantes, tipo de assinante. Tá? No processo de tarifação, o sistema de comutação cria um registro de dados de tarifação para cada chamada. Esses dados são armazenados e, quando atingem um certo nível, determinado período, transferidos para um centro de tarifação, que calcula a conta dos assinantes. Além do número de destino e da duração, outras condições influenciam a tarifação da chamada. Classe de originação indica que o assinante deve ser tarifado pela chamada. Normalmente a chamada é cobrada do assinante chamador, entretanto, em alguns casos é cobrado do assinante chamado também. Tá? Índice de bilhetagem da mensagem atribuído para cada destino de chamada. Tá? Data e hora. O valor da tarifação varia sazonalmente com horário e dia. Número de serviços especiais, chamada para serviços disponíveis ao assinante, como auxiliarista, bilhetagem automática, tá bom? Então, na verdade, pessoal, a tarifação é muito importante. O que a gente leva em consideração na tarifação? A duração da chamada, a distância entre os assinantes e o tipo de chamada. Isso é o que a gente leva em consideração, tá? Mas também a classe de originação, ou seja, como deve ser tarifada essa chamada, tá? A data e a hora que você liga, por exemplo, você liga à noite, se você liga num horário que a tarifação é reduzida. Tá? E serviços especiais também, se você faz algum serviço especial de chamada, isso também é cobrado. Tá? Então, na verdade, pessoal, basicamente o que a gente leva em consideração é a duração da chamada, a distância e o tipo de assinante. E aí tem alguns casos que são exceções para tarifação. Vamos voltar para cá agora? Tá? Então, para finalizar a nossa aula, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, tá? O objetivo da Agenda 10 era a gente falar sobre centrais telefônicas, principalmente sobre centrais locais, que são as mais usadas, e centrais de longa distância. Tá? Eu acho que esse objetivo foi cumprido, como eu falei, não era objetivo a gente detalhar nenhum tipo de central, porque é para vocês terem uma noção de como é o funcionamento das centrais telefônicas, ou seja, da telefonia de uma forma geral.